Afreduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afreduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afreduca pode, cá está aprender, é resistir. Olá, bem-vindos e bem-vindas em nome do afreduca.com. Olá. Aqui no Afreduca, a gente transforma as histórias, a resistência afro-brasileira, em conhecimento vivo. Isso aí. Cada análise nossa busca inspiração, traz reflexão, contexto, porque aprender é também sentir, né? Com certeza. Hoje vamos mergulhar na história de Joaquim Nabuco. Uma figura, assim, central, mas bem complexa na luta pela abolição no Brasil imperial. Figura importantíssima. Temos bastante material. Detalhes da vida dele, o contexto histórico, sabe? E análises do legado que ele deixou. Bom material pra gente conversar. A nossa missão aqui é entender melhor quem foi Nabuco, né? Como é que um cara da elite, com todos aqueles privilégios, virou uma voz tão forte contra a escravidão? É uma pergunta-chave. Quais estratégias ele usou e por que a história dele ainda reverbera tanto. Ainda fala com a gente hoje. É uma figura cheia de nuances, né? Um aristocrata que desafiou o próprio sistema que o beneficiava. Vale muito a pena investigar isso. Com certeza. E para situar um pouco, né, a gente está falando do Brasil do século XIX. Sim. O último país das Américas a manter a escravidão legalizada. Isso mesmo depois de leis importantes. A Eusébio de Queiroz, 1850, Exato, que proibiu o tráfico negreiro. E a do ventre livre, de 71. que libertava os filhos nascidos a partir dali, né? Isso. Mas a escravidão estava muito enraizada. Tinha interesses econômicos fortíssimos e um conservadorismo político, assim, bem pesado. E Nabuco nasceu bem nesse meio, em 1849, lá no Recife, família proeminente na política do Império. Exatamente. Teve acesso à melhor educação possível na época, direito em São Paulo, depois Recife. E desde cedo ele já mostrava interesse por letras, pela política. Sim, já estava ali no caminho, digamos. Mas essa virada pro abolicionismo, olha, é fascinante. Conta mais, o que despertou isso nele? Acredita-se que foi uma combinação. A convivência ali, vendo de perto a realidade brutal da escravidão. Deve ser chocante, mesmo para a elite. Sem dúvida. E isso junto com as ideias liberais que vinham da Europa, né? Foco na liberdade individual, progresso social. Isso tudo mexeu com o senso de justiça dele. Entendi. Mas o mais interessante para mim é como ele não só sentiu a injustiça, mas ele transformou a posição privilegiada dele numa ferramenta de luta. Usou o que tinha para mudar as coisas. Exato. Ele se convenceu que a abolição era, crucial para o Brasil avançar. Não era só moral, era progresso. E aí ele partiu para ação mesmo, né? Concretamente. Sim, não ficou só no discurso. Em 1880, ajudou a fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Importante marco. E os discursos dele no parlamento dizem que eram... Impactantes. Ele usava a tribuna, escrevia artigos para jornais, denunciava as contradições do Império, sabe? Um país que se dizia moderno, mas mantinha a escravidão. E o livro O Abolicionismo, de 83, a obra principal dele. Fundamental. Ali ele sistematiza os argumentos. E a forma como ele articulava a causa dentro do sistema, usando a oratória, a escrita como armas, nossa, era muito hábil. É notável mesmo essa estratégia. E se a gente olhar o quadro geral, a estratégia era bem completa. Ele batia na tecla moral, claro, mas também na política, na econômica, na histórica. Multifacetado. Sim, ele conectava a luta abolicionista com a própria ideia de construir uma nação brasileira. E fazia questão de exaltar a contribuição africana afrodescendente. Isso devia incomodar muita gente. Incomodava demais. Proprietários de escravos é elite conservadora. Mesmo sendo respeitado intelectualmente, ele mexia em vespeiro. Ele foi um articulador-chave político e intelectual, num movimento que já era bem diverso, né? Tinha muitas frentes. E mesmo depois da Lei Áurea, em 1888, ele não sossegou, né? Manteve um olhar crítico. Exatamente.
Ele foi um dos que alertou, olha, a lei é só o começo, não é o fim da linha. É dele aquela frase famosa e um pouco sombria, né? A escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Essa mesma. Uma previsão, infelizmente, muito perspicaz. E com a República que ele não apoiava por ser monarquista convicto, Ele se afastou da política interna. isso. Voltou para a carreira diplomática. Foi embaixador nos Estados Unidos, aliás, muito respeitado lá também. Então, o legado dele vai além da abolição em si. Com certeza. Representa uma luta ética pela dignidade humana. Que continua, né? Ele é muito citado como exemplo de aliado. Um aliado que usou o privilégio para buscar mudança estrutural. Exatamente. E isso faz a gente pensar, né? Qual o papel, a responsabilidade de quem está em posição de poder para promover justiça social? Uma questão sempre atual. O nome dele virou símbolo. Símbolo do poder da palavra, da ação política consciente. Então, para a gente amarrar aqui, relembrando, Nabucco, esse intelectual da elite, que virou voz potente da abolição. Usou táticas políticas, a força da escrita, o abolicionismo. Figura central. Mas também o Nabucco, que olhou para o futuro e alertou: a lei sozinha não garante inclusão de verdade. Esse alerta é crucial. Isso mostra como essa história da luta por direitos é complexa, né? E figuras como ele ensinam sobre estratégia, alianças e principalmente sobre como as estruturas sociais são persistentes. Elas precisam ser combatidas sempre. E fica talvez uma reflexão final, assim, para provocar um pouco. Nabucco morreu em 1910, mas deixou esse aviso, né? A abolição é só o começo. A escravidão permaneceria como característica nacional. Forte isso. Pensando no Brasil de hoje, de que formas essa afirmação, com mais de um século, ainda ecoa? Que aspectos dessa característica nacional que ele falou ainda desafiam a gente na busca por justiça, por igualdade racial plena? Uma pergunta, nossa, essencial para a gente continuar pensando. Fica aí para reflexão. Com certeza. Agradecemos muito a companhia nesta exploração aqui do afriduca.com. Se este conteúdo fez sentido para você, se te tocou, Deixa o like. isso. Convidamos a se inscrever ao nosso canal, curtir o material e explorar mais do Afroeducações. Lá tem músicas, mais reflexões como essa e, claro, novas histórias vindo por aí. Sempre tem mais. Até a próxima. Até mais. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.